Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia para você. Começando agora o Virtual News desta sexta-feira. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Olha só, mês de fevereiro, nós estamos lá nos 10 dias de fevereiro. Já o primeiro mês de janeiro já foi, 2023 embalando, vem aí o carnaval e dizem que o país só começa depois do carnaval. Só que não, né? Acho que as coisas estão mudando. Um bom dia aos poderes constituídos, ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, a sociedade organizada. Para quem aniversaria hoje, faz aniversário na Pagazarinhas no dia 10 de fevereiro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e em todos os seus. Tudo de bom, feliz aniversário. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia para você que está acompanhando aí mais uma manhã de Virtual News. Feliz aniversário para os aniversariantes de hoje, como disse o Márcio, e também para os de sábado e de domingo, 11 e 12 de fevereiro. É isso, né, Márcio? O mês aí de 2023 já passou, a gente já está no segundo mês e, como você disse, o ano só começa depois do carnaval, mas a gente aqui no Virtual News já está aí passando a primeira semana com notícias e com a sua presença aí com a gente. É só continuar nessa bola. Muito legal. A gente estava num bate-papo aqui, antes de entrar nas matérias, tem matéria para falar hoje, a gente estava num bate-papo aqui a respeito da vida, né? Do que é. O André tinha feito um post nas redes sociais falando de volta ao jogo, aquela questão de quando a gente 50, né? Bate os 50 ali, e a forma de repensar a vida e de desenvolver. Muito legal essas reflexões, né, André? Sim, eu acho que vale a pena a gente parar, porque a gente acaba se perdendo um pouco, né? Na verdade, não se perdendo com isso, mas se perdendo no fazer diário, e aí quando a gente se percebe, 50. Não fiz aniversário, aliás, deixar bem claro, eu ainda tô chegando lá, que eu até fiz isso, aí as pessoas me deram um feliz aniversário, eu agradeço imensamente de coração, mas ainda falta alguns meses, é só em novembro. Só em novembro, sagitariano? Eu sou escorpião. Escorpião, você é o último dia. No começo de novembro. É que eu sou já do dia final de novembro. Depois, final de novembro, é Sagitário. E o bom de estar duas pessoas, um com 50 e outro quase lá, uma pessoa de 20 aqui próximo, batendo um papo, né? E trocando muito interessante essa isso. ideia, né? E a gente sempre fala, se você chegou aos seus 50 anos e olhar para trás e ver que a vida não foi tudo aquilo que você queria, que tem dificuldades, aí eu te pergunto, onde você leu que seria fácil? Quem te disse que seria fácil? Onde está escrito que seria fácil? Não é fácil, mas vale a pena. Sempre vale a pena. Vale a pena. Qualquer dia vamos falar só sobre essa questão. Voltar. Um abraço ao Cubo Mágico. A gente comentava, fazendo um papo sobre Alex. Um beijão, Alex. Beijão aí pra galera do Cubo Mágico. Fazendo aqui. Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. O mundo acompanha o terremoto, né, na Turquia e na Síria, mais de 17 mil mortos. Quer dizer, isso realmente abala todo mundo, o mundo inteiro, né, olhando aquela região. Catástrofe, né? Triste, Márcio. É narrável o sentimento e ajuda a humanidade chegando já e outros países que estão minimizar o sofrimento daquelas pessoas, né? A gente estava comentando esses dias em casa sobre essa fatalidade, né? E o mais difícil pra gente, enquanto ser humano, que a gente tem aquela retórica de precisar encontrar culpados, né? E geralmente quando acontece esse tipo de coisa, a gente realmente fica à deriva, a gente pensa assim, é uma coisa, quando acontece uma guerra, quando acontece
um país que invade outro, ou de repente uma retaliação de alguém, ou uma coisa brusca ou violenta, a gente se revolta contra alguém que fez, né, o infrator da ação, e a gente busca esse culpado. Nesse caso, a gente fica tão estupefacto, porque a gente não tem essa resposta. E eu acho que é muito mais difícil para a gente, enquanto ser humano, entender que tudo isso aconteceu por conta da natureza, por conta dos fenômenos naturais, e a gente realmente fica assim, meu Deus. Chama atenção porque é um desencarne coletivo, como a gente fala, muito, né? Exato. Muitas pessoas perdem a vida em um curto, em algum. E lógico, existem relatos de resgates fantásticos, que a gente busca entender a valorização, né, daquelas pessoas que tinham a possibilidade de sobreviver e que estão conseguindo. Está falando de um garotinho que tomava água na tampinha. O que mais me comoveu nessa história, eu até parei de ver, tipo assim, quando eu vi no primeiro dia, eu vi a notícia de 1.300 mortos de manhã, e aí eu fiquei impressionado, e aí no almoço que eu fui ver o jornal, já tinha 2.400, e à noite tinha 3.800, aí eu falei assim, não é possível. E aí me chocou o fato de um bebê recém-nascido, não sei se vocês acompanharam isso, viu? Em que a mãe acabou dando à luz nos escombros, e aí a mãe morreu e o bebê ficou ligado pelo cordão umbilical. Isso para mim foi bastante tocante. E aí eu realmente eu prefiro acompanhar à distância mesmo. 17 mil mortos. 17 mil mortos. Anunciamos isso na terça-feira, né? 11 mil, nós estamos a 17 mil mortos. Chama muita atenção. Enfim. Posso fazer o que você pode. A humanidade, eles estão enviando. Orar, pedir a Deus, elevar o espírito, pensamentos bons e compadecer com a dor, né? Pedir a Deus. Agora é a hora da espiritualidade falar mais forte. Sim, é preciso. Tentar emanar coisas boas, energias boas. E é um povo sofrido já, né, Márcio? Aquele povo da Síria, principalmente, é um povo que já vem passando por bastante turbulência há muitos anos. Instabilidade há muitos anos. A instabilidade, a guerra civil, as invasões, é muito complicado, né? Mas Deus conforte todos lá. Deus conforte. Vamos às notícias desta manhã de sexta-feira. Principais notícias desse dia 10 de fevereiro. Regional Federal da 2ª Região revogou a última ordem de prisão domiciliar em vigor contra o ex-governador Sérgio Cabral. A Regional Federal da 2ª Região revogou ontem a última ordem de prisão domiciliar em vigor contra o ex-governador Sérgio Cabral. Ele está autorizado a sair de casa, mas permanece usando tornozeleira eletrônica. Os juízes federais decidiram por maioria 4-3 que o entendimento da decisão tomada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, em dezembro, que revogou sua prisão preventiva, se encaixa às demais medidas cautelares impostas a Cabral em outros processos. Cabral poderá sair do prédio em que vive, em Copacabana, na Zona Sul, mas terá que continuar usando tornozeleira eletrônica. Ele também está impedido de sair do país e deve comparecer mensalmente à Justiça Federal. Bom, Cabral descobriu o Brasil. Não e esse Cabral descobriu o jeito de dominar o Rio de Janeiro. Agora, né? Porque, gente, nós estamos falando de escândalos, nós estamos falando de corrupção, nós estamos falando de desvio de dinheiro público, nós estamos falando de vidas que foram prejudicadas por isso, né? E infelizmente está aí. E a gente precisa analisar que, tipo assim, ele foi culpado e ele acabou pegando mais de 400 anos de prisão, né, Márcio? Não sei se você sabe disso. E aí a gente se pega naquela pergunta, né? Será que o crime compensa? Porque, gente, foi muito dinheiro. Tipo assim, esse cara, a corrupção dele foi... Ele fez... Foi muito dinheiro. Tipo assim, é impressionante, tipo assim, falar. Ele se aproveitou da situação, ele acabou subestimando, né, a inteligência das pessoas que estavam à volta. Ele riu muito da situação, ele riu dos brasileiros e, principalmente, ele riu da confiança que os brasileiros, e principalmente os cariocas, acabaram depositando nele enquanto governador por 2 mandatos, e ele acabar se aproveitando da situação para
lavar dinheiro para roubar do Lembra o governo. escândalo da picanha? Dele no presídio, o pessoal levando... ele tendo uma lembro do vida, churrasco, né? Churrasco Churrasco uma com vida, picanha. Né? Com uma situação totalmente lá diversa, muita comodidade e tudo mais. Então a gente tem um sistema meio cego, né? Um sistema que a gente tem um sistema que realmente acaba dando privilégios para quem deveria realmente pagar pelo que fez. E aí quando a gente vê Sérgio Cabral, a gente sabe que ele não é o único. Essa revogação, claro, que a gente mais cedo ou mais tarde ela viria, porque a gente sabe que é difícil um figurão, um grande nome da política continuar preso por tanto tempo. Aliás, ele foi um dos que ficaram presos por mais tempo, né? Foi mais de 6 anos preso em prisão. E depois ele pegou prisão domiciliar e agora está aí livre. Não vai poder sair do país? Ok. Vai ter que usar a tornozeleira eletrônica? E daí? O cara tá livre, independente de qualquer coisa. Tá vivendo, tá curtindo. E o pior, eu até busquei, eu não tenho nenhum histórico de que houve a devolução de todos esses valores, ou pelo menos de parte dele. De qualquer forma, ele ainda tem uma boa vida, ele ainda consegue se manter como uma pessoa do meio político. E olha que não me surpreenderia se nas próximas eleições ele não acabe vindo como candidato e se elegendo algum cargo ali. Tirou as palavras da minha boca. Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira. Vamos lá, sexta-feira. Trânsito na zona noroeste de Santos terá desvios na sexta e sábado para desfiles de carnaval. A partir das 19 horas desta sexta-feira até as 7 horas do sábado e ainda das 18 deste mesmo dia até as 7 horas do domingo, dia 12. A Avenida Nossa Senhora de Fátima ficará fechada ao tráfego no trecho entre a Praça Júlio Dantas e a Rua Haroldo de Camargo, divisa com São Vicente, devido à realização dos desfiles das escolas de samba. Outros trechos da região terão interdições, ativadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CD Santos. Serão mobilizados 40 agentes por noite para atuar nos principais pontos de bloqueio, monitorar o trânsito, realizar a operação de fluidez e auxiliar motoristas e pessoas que irão ao sambódromo. O contingente da empresa para a retaguarda dos desfiles vai incluir ainda equipes das áreas de manutenção semafórica e de transporte. Faixas e painéis estarão colocados em pontos estratégicos para informar sobre bloqueios e desfiles. As informações ficarão ainda disponíveis no aplicativo Waze. O esquema preparado será previamente informado aos moradores dos conjuntos residenciais localizados nas imediações da Passarela Samba. Santos, né, antecipando aí o carnaval, sempre antecipando o carnaval. Sim, sim. E Passarela do Samba. De volta depois de 2 anos, essa festa aí, né? Espetáculo, né? E o mais interessante é que Santos aí ele deixa mais uma vez dentro da matéria que você acaba lendo pra gente, deixa um exemplo de como deve ser a comunicação entre executivo e sociedade, porque eles eles além de colocarem nas páginas públicas, eles também divulgam aos moradores. E aí eu até busquei saber como é que faz essa divulgação, porque a gente tem essa defasagem aqui, né, Márcio? Essa necessidade, né? A gente precisa muito disso, dessa comunicação muito mais direta entre o poder público e a sociedade civil, no que diz respeito a principalmente interdições e obras nas ruas, né? Então, Santos aí mais uma vez parabéns, e mais uma vez parabéns a toda a comunidade santista por poder realmente voltar a curtir o carnaval, e a gente aqui da cidade vizinha, a gente só tem a aplaudir e curtir o nosso carnaval aqui com as nossas marchinhas que também já começaram no último final de semana. A ação acho que foi do Papa, né? Essa mudança, essa condição do sambódromo. Do sambódromo, eu acho que ali, o Papa estava no governo, não me recordo bem, mas acredito que sim. Assim, uma ação pontual, muito pontual, bacana. Exato. Deu uma tranquilidade. Uhum. O carnaval tem lugar certo, pessoas foram agraciadas aí com sacada para assistir. E o mais legal é que traz um boom para aquela região da Zona Noroeste, né? Sim. Que a gente não tinha uma região meio que afastada de Santos, que muitas pessoas até confundiam aquela região com parte de São Vicente. Né? E na verdade é uma região de Santos que acabou sendo, né, acabou se tornando um boom por conta do carnaval. Sim, muitas obras estão acontecendo. Muitas obras também, acontecendo né? ali. Se Deus quiser. Várias enchentes ali. Muito bacana. Então, legal, tá aí. E os ingressos esgotados, viu? Sim, sim. Já estou sabendo. Então, legal, carnaval. Muito bom. Vamos a mais uma matéria de sexta.
Inflação oficial do Brasil teve alta de 0,53% em janeiro, primeiro mês do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A inflação oficial, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 0,53% em janeiro, o primeiro mês do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, na manhã de ontem. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetam inflação de 0,56% no mês passado, após a alta de 0,75%. O IPCA acumula um avanço de 5,77% até janeiro, conforme o IBGE. Esse recorde na variação era de 7,5,79 até a divulgação anterior. O índice acumulado está acima da meta da inflação recebida do Banco Central. O centro de referência é 3,5 neste ano. 3,25 neste ano. O intervalo de tolerância é de 1,1,5 Pontual para 4,75 ou para menos. 1,75. Se for para menos, fica bem melhor. Nós temos aí 3,5 subir e ó, achar melhor ainda. Então assim, né, vamos torcer. Para que baixe. É porque essa discussão de aumento de juros está na pauta, né, Márcio? Já há uma semana, com a visita do presidente do Banco Central, né, numa convenção nos Estados Unidos, em que eles falam realmente dessa alta dos juros no Brasil. E a gente precisa entender que a economia, na verdade, não é favorável, né, Márcio? Não é, a alta dos juros ela acaba não sendo tão favorável para a economia, porque ela acaba atrapalhando investidores, acaba atrapalhando os consumidores, e aí o índice vai lá para cima e isso acaba realmente levando a economia de um país para baixo. E a gente fica preso. Aliás, o Brasil tem um histórico muito bem extenso de juros altos e de inflação lá nas alturas, o que acaba realmente deixando o país numa situação meio delicada. Bom, a gente estava falando da questão da idade, né? Sim. Eu tive o sabor de viver momentos de inflação de mais de 80% no mês. Para você sobreviver num momento como esse, era dificílimo. Momento em que foi criado o gatilho automático. Os salários subiam, assim, em gatilhos, né? A inflação, então já dispara o gatilho para subir o salário. Uma coisa louca. Você imagina você ter uma inflação de 80% ao mês. É inadmissível você viver numa situação como essa, você não tem condição nem de fazer projeção. Eu acho que até a gente já passou por situações piores que 80%, inclusive, no período acho que você está falando da década de 80, né? Década de 90? Se a gente for analisar... Antes do Plano Real. Início realmente da década de 80 até início dos anos 90 foi um período bem complexo e bem complicado para a economia brasileira. Inclusive, os anos 80, por conta disso, é definido como a década perdida da economia no Brasil. Então, a gente já tem um histórico do que pode acontecer, do que acontece, na verdade, com a inflação nas alturas. Então, realmente, precisa ter uma discussão bem ampla e bem técnica em relação ao aumento de juros e aí a estagnada da inflação no nosso país. Vamos esperar para ver como é que vai ser os próximos capítulos dessa história. Quando a gente fala desse aumento de juros, do que aconteceu nessa época, existiam vários planos, né? Sim, cruzados, vários planos. Houve mudanças de plano em curto espaço de tempo. E tudo isso dificultou muito. O brasileiro vivia entendendo uma dificuldade extrema. Você imagina você acordar de manhã com um valor diferente do que você tinha visto no anterior. Para a gente ter uma ideia nesse período até esse período da década de 80, nós tínhamos mudança de moeda para tentar reverter a inflação no curto período, como você disse. E aí o real entrou no início, acho que se não me engano, em 94, né, que foi o plano real, né, na época o ministro Collor era ministro, e aí teve todo o projeto do plano real que aí acabou dando certo, ainda está dando certo, e tipo assim, pra gente ter uma ideia, é o plano que mais tempo durou, né, na economia brasileira. O plano real é o plano que vem dando mais certo durante um longo período. Você falou ministro, era Fernando Henrique, o Collor era o presidente.
Fernando Henrique que aí ele Cardoso, que saiu virou e presidente. assumiu- e assumiu Nossa, o viajei. Itamar É que o Espíndola. Collor era presidente nesse período e acabou sendo. Teve o impeachment Isso. no início dos 90, entrou Itamar e o Fernando Henrique Fernando acabou sendo Henrique ministro. sendo E, aliás, foi o que levou ele para a presidência logo depois, né? Com certeza, quer dizer, teve toda essa teve todo esse Uhum. Por que a gente está falando isso? Inflação, gente. Inflação. Não dá para perder essa inflação, não dá para deixar ela subir tanto assim, não. Essa inflação não pode chegar a 4,75, 5, não. Isso aí vai viabilizar o país. O país precisa de viabilidade, o país precisa de uma condição melhor. É isso que a gente pensa. Não, é isso, realmente. Primeiro mês, Fechado. primeiro mês, vamos aguardar. aí. Vamos aguardar para ver o que vai A meta acontecer. do Banco Central, tem essa disputa do Banco Central, a liberdade Sim. do Banco Central, A autonomia, presidência da né, o autonomia presidente. ou não, reflete no Haddad, quer dizer, tudo isso, o mercado é muito sensível, qualquer tipo de declaração, posicionamento, tudo isso está sendo discutido aí, as casas, tanto o Senado quanto a Câmara entende a liberdade do Banco Central. Vamos acompanhar. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. Deputado Sargento Farur, do PSD, xingou o ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, durante um evento na Câmara dos Deputados. O deputado Sargento Farur, do PSD, xingou o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante o evento na Câmara dos Deputados ontem, por uma suposta intenção do governo de retirar os armamentos dos militares da reserva. A intenção que o político paranaense atacada é falsa. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, dando coronhada e tiro na cabeça de vagabundo, e continuei combatendo o vagabundo, agora no parlamento. E vou andar desarmado? Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda, atacou Farur. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Farur criticou os decretos que restringem a distribuição de armas e chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de desgraçado. O PSB, partido do ministro Flávio Dino, afirmou em suas redes sociais que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado. Olha só. Baixaria, hein, na nossa Câmara. Seu M, seu isso, seu aquilo, vem buscar você a minha arma. E a gente percebe como é que se mistura, né? Como a gente acabou deixando o país, a política do país acabar se misturando com o cotidiano fútil da nossa sociedade. A gente percebe essa politização e isso se dá, Márcio, a gente percebe principalmente nessas pessoas que se dizem extrema-direita, né? Que se dizem estar na extrema-direita e apoiando o ex-presidente Bolsonaro, e a gente percebe esse tipo de dialeto. É claro que muitos falam assim, mas a gente percebe muito essa, como é que eu vou dizer, essa falta de paciência, digamos assim, para um diálogo cordial entre os poderes. E aí a gente percebe essa futilidade da fala. Eu acho que não tinha necessidade, né, cara? Eu acredito que o antagonismo aí se fez de frente de uma tal voz, tão aguerrido e assim, tão no fígado, né? Tão no fígado, isso, que eu entendo dificilmente uma proximidade. O enfrentamento será esse aí o tempo inteiro. Hoje nós temos extremistas em ambos os lados, né? Sim. E a provocação e o desenvolvimento, e desencadear disso, é aquele negócio, eu vou te cutucar, tu vai me cutucar, eu vou te cutucar de volta, tu vai me cutucar de novo, eu vou te provocar, e isto vai. E lógico, calcanhar de Aquiles de alguns vão tocar. Eu acho. E tudo isso vai dar, e lembrando que o parlamentar lá na tribuna, ele vai falar, tem essa tem o corpo, né? Tem a proteção parlamentar, na verdade. Ele vai falar. Mas eu costumo dizer, Márcio, que tipo assim, a partir do momento em que você se coloca nessa posição de parlamentar, independente das hierarquias parlamentares, eu acho que você precisa ter sangue frio de ouvir críticas e de ser criticado. Principalmente de ser criticado. Eu acho que você tem todo o direito de defesa, de expor a sua opinião, mas eu acho que esse tipo de diálogo, eu acho que não caberia, independente das posições, tá? Não é porque é extremista ou não. Mas eu acho que independente das posições, eu acho que esse tipo de fala
para um deputado num parlamento, no microfone parlamentar, apesar de ter o coro, o foro, eu acho que é inadmissível. Mas a gente sabe que muito mais disso vai acontecer. Num país em que o pessoal gosta de ver uma casa cheia de gente se engalfinhando, Big Brother é a Câmara. Cara, mas O pessoal gosta disso, acha... Eu discordo um pouco, Márcio, eu discordo um pouco. O brasileiro fica impressionado com esse tipo de ação desses caras. Eu acho que o brasileiro gosta. Eu acho que eu até entendo essa sua analogia, mas quando a gente traz pro Big Brother Brasil, o brasileiro gosta disso porque para eles é um tipo de entretenimento. É um entretenimento, e aí eles sabem que ali aquelas pessoas elas não têm nenhuma obrigação de responder pelo judiciário brasileiro ou pelo parlamento brasileiro. É diferente quando essas autoridades estão ali no parlamento e agem dessa forma e provocam, como você diz. E aí outra no calcanhar de Aquiles acaba doendo mais. E aí parte para a briga, impressiona. Por mais que tenha brasileiros que gostem de ver isso, eu acho que pra gente, como cidadão e patriota, não é uma visão interessante nem pra gente e nem pra gente transportar pra fora. Nada. Não é nada salutar. Porém, acontece. Pode se acostumar que isso vai... Porque existe um posicionamento extremista que já foi definido, é declarado, mostrou o posicionamento e vai se manter. Eu acho que a forma como esses extremistas... eu não vou dizer criou, né? As pessoas encontraram uma forma de se expor, não estou dizendo que concordo ou discordo, só estou fazendo análise do que aconteceu. Sim. As pessoas encontraram, esse nicho está formado e tem um posicionamento político e vai seguir. Então, esse enfrentamento sempre vai existir. Sim, também acredito muito nisso. Agora, torcida organizada, não sei se seria o nome, mas... que vai acontecer agora. Pingo no i, a letra, os caras vão começar pancadaria o tempo todo. Eles vão chutar o balde porque é difícil. É difícil, mas... Enquanto isso, o país passa por todas as dificuldades que tem que passar e o povo vai sofrendo, mas assim, vamos aguardar que ninguém precise dar mais coronhada em ninguém e que a arma seja algo que não tenha tanta discussão e o entendimento seja maior e que o país siga, né? Tanto com A quanto com B, que o país siga. É isso. A inflação não pode subir. Temos mais matéria, Maria Clara? Vamos para mais uma matéria nesta manhã. Isso, a Prefeitura de Cubatão informa mudanças no acesso aos bairros da Água Fria e Fabril a partir desta sexta-feira. A Prefeitura de Cubatão, por meio da Companhia Municipal de Trânsito, informa que a partir desta sexta-feira, já começou né? Haverá alteração no acesso à Água Fria e Fabril. A nova entrada para os bairros será pela Rua do Clube e a via passa a operar no esquema de mão dupla em toda a sua extensão. O local está sinalizado e a alteração foi executada dentro dos padrões de segurança, informa a Prefeitura de Cubatão através da Companhia Municipal de Trânsito, a CMT. Aí, maravilha. Bom, não tem muito o que falar, né? Entrevistado. Na verdade, só a gente faz um paralelo à informação que você trouxe antes em relação à comunicação entre o poder público que você trouxe de Santos, e eu fiz um paralelo entre a comunicação do poder público e a sociedade civil. E aí eu acho que agora a gente precisa ver como é que foi feito, porque na verdade, o que eu percebo, na verdade não percebo, algumas pessoas que eu conheço aqui na cidade, elas reclamam muito de ser pegas de surpresa quando existe alguma interdição ou quando existe alguma obra, e alguns moradores nas regiões que estão sendo interditadas acabam sendo pegos de surpresa e aí isso gera uma revolta. Sim. E aí a gente precisa e aí precisa ver como é que foi feita essa comunicação da prefeitura, porque eu vi que você falou, existe a sinalização no local, mas a partir de hoje, ou seja, a pessoa vai ser pega de surpresa. E aí eu percebo que o poder público aqui na cidade usa muito as redes sociais da própria prefeitura, e aí eu acho que é limitado, porque nem todo mundo costuma acessar as redes sociais do poder público. Só uma dica, eu acho. Fala que é de poder público, o pessoal olha assim, acha que é propaganda do governo, acha que é isso, não entende. E eu falo, vale ressaltar, porque a gente está tendo muito problema, não sei se você tem acompanhado agora no mês de janeiro, muito problema com os aposentados em relação ao IPTU.
desse ano, você ficou Aumento sabendo, do óbvio. IPTU. O aumento do IPTU e aí teve aquele cancelamento dos 50% de quem é aposentado. Não sei se você soube. Sim, e as pessoas E- têm que fazer novamente. Tem que fazer novamente, mas aí, tipo assim, isso foi. Ele, né, eu fui procurar saber e aí isso foi avisado através de Diário Oficial e site da Prefeitura que essa inscrição era até julho de 2022. Então, 30 de junho. Essa E situação aí? é que tudo bem, a lei determina que você publique aqui ou lá. Sim. E o bom senso, o que diz? O bom senso diz, manda um informe para a pessoa. Sim. Você não consegue alcançar em vários lugares, você não tem quem alcançar. Manda um informe para o endereço. Onde é que chega o carnê? Manda um informe, olha, vai alterar, você vai... E aí Essa é a comunicação, a gente né? fala aí, a gente chega até no princípio básico do direito, né, Márcio? Do direito enquanto cidadão, que é o costume. Apesar de não ter lá uma regra que fale, precisa literalmente, mas a gente está acostumado com o isso. costume, temos E aí bem, é um o princípio, costume. né? Eu acho que vai da índole de quem tá e fazer e tentar avisar da melhor forma costume, possível. né? Porque pegou todo mundo de surpresa, está todo Muito. mundo preocupado. Foi E o muito sistema chato. da prefeitura fora. Foi quer muito dizer, chato, foi muito chato. Então a tudo gente isso precisa entender que a comunicação, essa comunicação precisa ser mais acelerada, mais rápida e muito mais transparente. Por falar em comunicação, né, havia uma expectativa de que o primeiro trecho na rua São Paulo, no centro de Cubatão, fosse asfaltado, né, entregue ao comércio, à população aqui. E pelo que a gente está observando, talvez não seja ainda. Então, fica a pergunta, quando é que vai ser entregue? Qual é a previsão, né? Qual a previsão de entrega disso, né? Quando é que vai ter essa previsão de entrega? Na verdade, existem alguns vereadores cobrando esse cronograma de obras, né? E aí vamos ver se a gente tem uma resposta, porque realmente todo mundo se pergunta sobre isso. Perfeito, perfeito. André, dicas de final de semana, o que temos? Cara, eu aconselho as pessoas, acho que a Maria Clara é muito mais expert nesse assunto, mas eu aconselho as pessoas, para quem gosta de Titanic, teve uma estreia ontem de Titanic de 2008, se eu não me engano, mas todo remasterizado, todo em 4K, em Full HD, para as pessoas realmente matarem a saudade do que foi o amor de Jack e Rose, do grande Titanic. E um filme que eu estou super na expectativa de assistir também é Justiça, porque fala um pouco da segregação racial e do racismo nos Estados Unidos, que aliás é uma pauta que eu curto acompanhar e curto entender como é que vão as coisas nesse sentido. Então, Justiça é um filme que eu aconselho para todo mundo estar assistindo. Justiça. Estreou ontem nos cinemas, eu quero ver também. E o Titanic. Titanic está no Roxy. O que nós temos aqui no Roxy? Acho que tem uma semana do cinema? Semana do cinema que vai até quando? Vai até hoje? Começou 9 a ontem. 14, né? Começou ontem a semana do cinema, que vai a R$10 a entrada no cinema. Então, para você que é amante da telona, dá para curtir alguma coisa. Muito bom. Quem está curtindo os streams, quem está entrando aí nos streams, a possibilidade de estar acompanhando aí várias séries, né? E alguns filmes que estão à disposição nos streams. Avatar já está na Disney, também está no cinema, já está na Disney, né? Avatar? É Avatar, né? No Avatar das Não, Águas? é a Pantera Negra, né? Tá. É Pantera Wakanda Negra. pra sempre. Wakanda, não vi ainda, você acredita? Eu também não vi. Assisti a Mulher Rei no final do ano passado, muito bom mesmo. Eu assisti também uma coisa que eu acho que eu gostei muito, como eu falo, eu estava até comentando esses dias em casa, como as séries brasileiras estão com uma qualidade muito boas. E eu assisti, acho que está até na televisão, esse Onde Está Seu Coração. É uma série que é um pouco antiga, né, no Globoplay, e aí agora está no canal aberto, acho que vale muito a pena assistir. Viu? É uma série que traz uma lição de vida. É muito interessante. A qualidade, você percebe a qualidade de alguns atores e a qualidade da produção das séries brasileiras. Eu estou muito satisfeito com isso. Bacana, muito bom, muito bom. Temos mais alguma matéria, Maria Clara? Pauta, encerramos por hoje? Maravilha. Alguma dica? Alguma coisa? Se tiver, fala aí pra gente, porque tá dando a hora da gente já dar tchau. Não, temos tudo certo? Então maravilha. Netflix, Disney, Prime Video, o próprio YouTube com muitas coisas. Tem várias opções de streaming para você, para curtir. TV aberta, algumas coisas. Eu confesso que tentei zapear a TV aberta e fiquei muito triste com alguns conteúdos que eu observei. Né? Então, fazer o que, né? Mas gosto não se discute. Faz sentido. Gosto não se discute. André,
Chegar no finalzinho. É isso, querido. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aí acompanhando a gente. Quero desejar mais uma vez as boas-vindas ao ano de 2023. Que seja um ano de muita luz, de muitas conquistas, de realizações e principalmente de muitas notícias e da sua companhia aqui no Virtual News. É isso. Maravilha! Desejando a você uma excelente sexta-feira, um fim de semana espetacular, né? Sol, família, tudo de bom. Você fazendo aquilo que mais lhe agrade e lhe dá paz interior. Tudo de bom pra você. André, valeu, bom fim de semana. Maria Clara, obrigado. Daqui a pouquinho no site, também nas redes sociais, e você curtindo também essa transmissão que nós fizemos pelo Facebook. É um momento que nós estamos fazendo um teste nessa transmissão para o Facebook, porque também tem a responsabilidade da interatividade, nós estamos analisando essas possibilidades. Fique com Deus e até semana que vem, na segunda-feira, com mais um Virtual News, se Deus quiser.